Todos nós temos algo em comum. Não importa se você nasceu em São Paulo, Tóquio ou Nova York. Sua história começou no mesmo lugar, a África. Mas por que lá? Por que a humanidade nasceu justamente nesse continente e não em outro? Se tivéssemos surgido na Europa, seríamos mais parecidos com os neandertais? Se fosse na Ásia, ainda estaríamos aqui hoje? E se tivesse sido nas Américas, será que sequer existiríamos? Essa não é só uma curiosidade científica. É a resposta para quem realmente somos. Hoje, você vai descobrir por que viemos da África e nunca de outro lugar. Quando pensamos em história da humanidade, a mente logo corre para pirâmides, impérios, reis e rainhas. Mas isso é apenas o último capítulo de um livro muito mais antigo. A verdadeira história começou muito antes das cidades, antes da escrita, antes até daquilo que chamaríamos de história. Começou com a pergunta mais simples e mais profunda que podemos fazer: por que nascemos na África? O que esse continente tinha de tão especial? Foi só um acaso geográfico? Ou havia forças invisíveis moldando nosso destino? Se o berço da humanidade tivesse sido a Ásia, a Europa, a América, nós seríamos os mesmos? Ou talvez nem sequer existiríamos? Durante séculos, essas perguntas ficaram sem resposta. Mas hoje, ciência, fósseis e até o DNA guardado dentro de cada célula do nosso corpo nos ajudam a decifrar esse mistério. Afinal, por que viemos da África e não de outro lugar? No caminho para responder, vamos revisitar os primeiros primatas que ousaram descer das árvores, atravessar eras de gelo e calor, enfrentar secas brutais e predadores implacáveis. Vamos ver como a África não foi um paraíso, mas sim uma escola dura, que ensinou a humanidade a sobreviver. E no final, talvez a resposta nos diga algo que não esperávamos. Algo não só sobre onde viemos, mas sobre quem ainda somos. O início da história, primatas e o berço africano. A nossa história não começa com cidades, nem com Homo sapiens. Ela começa bem antes, quando a Terra ainda estava se recuperando do impacto que eliminou os dinossauros. Naquele mundo de florestas densas e mamíferos pequenos, surgiram criaturas que lembravam roedores. De olhos atentos, ágeis nos galhos, foram elas que deram os primeiros passos para o que um dia chamaríamos de humanidade. Com o tempo, alguns desses animais evoluíram para primatas. Mãos mais firmes, visão em cores, cérebros um pouco maiores. Ainda não eram humanos, mas carregavam no corpo a semente de tudo o que viria depois. Mas aqui surge uma questão intrigante. Esses primeiros primatas não estavam só na África. Também habitavam a Ásia, a Europa e até a América do Norte. Então, por que o fio da evolução que nos levou até aqui acabou se fixando justamente na África? A resposta está na própria Terra. Há cerca de 20 milhões de anos, movimentos geológicos mudaram o mapa do planeta. E foi por esse caminho que atravessaram os primeiros antropóides, pequenos primatas conhecidos como os macacos do amanhecer, os eosimias. Tinham o tamanho de esquilos, mas já traziam no corpo traços que mais tarde definiriam os grandes símios. E muito tempo depois, nós. Um detalhe que mudaria para sempre a história. Porque, enquanto muitos de seus parentes asiáticos desapareceriam com as mudanças climáticas, aqueles que chegaram à África encontraram um novo palco e sobreviveram. E ali começaria a se escrever o capítulo mais importante da nossa origem. O palco em constante mudança, o ambiente africano. A África nunca foi estática. Ela sempre foi um continente vivo, em constante transformação. Florestas densas se abriam em savanas. Rios mudavam de curso. Desertos surgiam onde antes havia lagos.
Montanhas se erguiam lentamente do chão, como gigantes adormecidos. Para os nossos ancestrais, isso significava uma coisa: adaptação constante. Não havia garantia de estabilidade. A cada geração, o mundo podia ser outro. Imagine uma família de hominídeos vivendo em uma floresta fechada. Árvores por todos os lados, comida abundante, sombra fresca. Mas, em poucas centenas de anos, quase nada no tempo geológico, aquela floresta se transforma em uma savana aberta. De repente, os galhos já não oferecem segurança. A sobrevivência exige caminhar no chão, percorrer longas distâncias, enfrentar predadores de frente. Foi nesse ambiente mutável que a humanidade começou a se moldar. A África não oferecia conforto, oferecia desafios. E a evolução adora desafios. Mas aqui entra uma pergunta crucial. Será que essa instabilidade foi justamente o que nos fez diferentes? Enquanto em outros lugares do planeta os ambientes eram mais estáveis, selvas úmidas, desertos eternos, geleiras constantes, a África mudava sem parar. E quem queria viver ali precisava aprender a se reinventar. Esse laboratório natural não só nos obrigou a andar em duas pernas, como nos empurrou a pensar, a planejar, a cooperar. Afinal, como atravessar uma savana sem estratégia? Como sobreviver a secas sem memória coletiva? Como resistir a predadores sem união? A resposta estava no próprio continente. Sobrevivia não o mais forte, mas o mais adaptável. E essa seria a lição que marcaria a humanidade para sempre. Rastros no chão. Fósseis que contam nossa história. Se quisermos provas de que a África foi o berço da humanidade, basta olhar para o chão. Cada fóssil encontrado é como uma palavra gravada em pedra, revelando trechos da nossa história. Um dos mais famosos é Lucy, descoberta na Etiópia em 1974. Um Australopithecus afarensis que viveu há mais de 3 milhões de anos. Com pouco mais de 1 metro de altura, Lucy já andava sobre duas pernas. Não era ainda humana como nós, mas cada passo dela foi uma prévia do que viria depois. E não foi só Lucy que deixou sinais. Na Tanzânia, em Laetoli, pesquisadores encontraram pegadas preservadas em cinzas vulcânicas com 3,6 milhões de anos. 3 indivíduos caminhando juntos, apoiando o calcanhar, empurrando com os dedos. Exatamente como fazemos hoje. Aquelas marcas são mais do que fósseis. São testemunhas silenciosas de que já éramos bípedes antes mesmo de sermos humanos. Séculos depois, na linha do tempo, surgiria o Homo erectus, alto, resistente, capaz de dominar o fogo. Foi ele o primeiro a deixar a África e explorar outros continentes. Mas o ponto de partida sempre foi africano. E então chegamos ao Homo I, encontrado também na Etiópia. Datado de quase 200 mil anos, ele pode ser o primeiro Homo sapiens conhecido. Seu crânio já era arredondado, sua testa mais alta, o queixo definido. Ali estava alguém que, se cruzasse com a gente hoje, talvez não parecesse tão diferente. Cada fóssil, cada pegada, cada fragmento nos lembra. A África não foi apenas cenário, mas a oficina onde a própria humanidade foi esculpida. Mas se os fósseis contam uma parte dessa história, será que o resto está guardado dentro de nós mesmos? A prova no nosso corpo, o DNA africano. Se os fósseis são páginas escritas em pedra, o DNA é um livro vivo, e cada célula do nosso corpo carrega capítulos da história africana da humanidade. Nos anos 1980, cientistas estudaram o DNA mitocondrial, aquele herdado apenas das mães. O resultado foi surpreendente.
Todos os humanos vivos hoje podem rastrear sua linhagem até uma mulher que viveu na África há cerca de 150 a 200 mil anos. Ela não foi a única mulher daquela época, mas representa o tronco comum do qual todas as linhagens femininas atuais descendem. Chamaram-na de Eva mitocondrial. Mais tarde, estudos do cromossomo Y, transmitido apenas de pai para filho, revelaram algo semelhante. O chamado Adão cromossômico também vivia na África há dezenas de milhares de anos. Não no mesmo tempo e lugar que a Eva, mas o suficiente para mostrar que a raiz do nosso DNA aponta para o mesmo continente. E há um detalhe ainda mais revelador: a diversidade genética. A África concentra a maior variedade de genes humanos do planeta. Isso significa que as populações viveram lá por muito mais tempo, acumulando mutações e variações. Quando grupos saíram da África rumo a outros continentes, levaram apenas uma amostra reduzida dessa diversidade. Como se o mundo tivesse levado alguns poucos livros de uma biblioteca enorme. A ciência genética é clara. A África não é apenas uma hipótese de origem. É a base inscrita em nós. Está no nosso sangue, na nossa pele, no nosso olhar. Mas, se nascemos na África, quando foi que ousamos deixá-la para conquistar o resto do mundo? A saída da África. Quando partimos para o mundo. Durante milhões de anos, a África foi o centro de tudo. Mas em algum momento, nossos ancestrais decidiram dar o passo mais ousado de sua história: sair do berço e explorar o mundo. O primeiro a tentar foi o Homo erectus, há quase 2 milhões de anos. Resistente, habilidoso com ferramentas, talvez já dominando o fogo, ele alcançou regiões distantes como a Geórgia, a Indonésia e a China. Foi a primeira grande expansão de uma espécie humana além do continente africano. Mas mesmo assim, a origem era sempre a mesma: África. Muito tempo depois, foi a vez do Homo sapiens. Por volta de 60 a 70 mil anos atrás, pequenos grupos começaram a deixar a África Oriental, atravessando o Oriente Médio e seguindo para a Ásia, a Europa e finalmente chegando à Oceania e às Américas. Mas aqui surge uma pergunta inevitável: por que partir? Por que abandonar o lugar que havia nos moldado? As respostas estão nas mudanças climáticas e na busca por recursos. Secas prolongadas forçavam tribos a procurar novas terras. E a curiosidade, essa chama que sempre esteve em nós, empurrava grupos cada vez mais longe. O mais fascinante é que todos os humanos que habitam hoje fora da África descendem desses grupos que ousaram sair. Pequenas comunidades que cruzaram desertos e mares, carregando consigo a essência africana. Mas então, por que outros continentes não foram o palco inicial da humanidade? O que a África tinha, que nenhum outro lugar tinha? Por que não em outro lugar? Comparando continentes. Se havia vida em tantos lugares do planeta, por que apenas a África se tornou o berço da humanidade? Na Europa, os climas gelados e instáveis dificultavam a sobrevivência de primatas tropicais. O frio extremo selecionava corpos fortes e adaptados, como os neandertais. Mas esse ambiente não ofereceu a mesma diversidade que a África, e foi implacável com quem não se ajustava. Na Ásia, os macacos do amanhecer floresceram, mas quando o clima mudou, muitos desapareceram. Só os que migraram para a África sobreviveram e continuaram nossa linha. A América, isolada por vastos oceanos, estava fora de alcance para qualquer hominídeo durante milhões de anos. Se dependesse dela, talvez nem existíssemos. E a Oceania era um laboratório exótico, cheio de espécies únicas.
mas frágil demais para sustentar uma evolução de longo prazo. A diferença está justamente no que fazia da África um continente vivo. Seus ambientes mudavam sem parar. Florestas que viravam savanas, desertos que se enchiam de rios. Esse ciclo de instabilidade não destruía. Ele criava oportunidades. Na África, sobrevivia não o mais forte, mas o mais inventivo. Não o mais estável, mas o mais adaptável. E é por isso que o fio da nossa história começou lá. O eco africano dentro de nós. Pensar que todos viemos da África não é apenas um dado científico. É um lembrete poderoso de que, apesar de todas as fronteiras, raças e culturas, somos uma só família. Cada célula do nosso corpo carrega essa origem. Cada batida do coração é um eco daquele continente que moldou nossos ancestrais. A África não está só nos mapas. Ela está no sangue, nos traços, na memória coletiva da humanidade. Mas o que isso realmente significa? Que a diversidade que vemos hoje, de cores, línguas, tradições, é apenas a continuação de uma mesma raiz. Que por trás das diferenças existe um ponto em comum que nos une. E talvez essa seja a lição mais importante. Não viemos da África por acaso. Viemos de lá porque só aquele lugar nos ensinou a nos adaptar, a cooperar, a sobreviver, a sermos humanos. Quando olhamos para o espelho, quando pensamos nos nossos medos e sonhos, ainda estamos olhando para algo que nasceu lá atrás, em savanas, florestas e desertos africanos. No fundo, todos nós carregamos um pedacinho da África dentro de nós. Se essa viagem pelo passado te fez pensar, se despertou em você a vontade de entender de onde viemos e o que isso significa para o que somos hoje, então não para por aqui. Aqui no canal Evolução em Bits, a gente faz exatamente isso. Conecta ciência, história e reflexão para responder às perguntas que nunca saem da nossa cabeça. Por que a humanidade nasceu justamente na África? Como conseguimos sobreviver quando tantas outras espécies desapareceram? E o que essa origem africana ainda nos diz sobre o futuro da nossa espécie? Se você também se faz essas perguntas, já deixa o like nesse vídeo, se inscreve no canal e ativa as notificações. Assim, você continua explorando comigo cada pedaço dessa história. E eu quero saber de você. Você já tinha parado para pensar que todo ser humano de qualquer lugar do planeta tem raízes africanas? Acha que nossa espécie teria sido diferente se tivesse nascido em outro continente? Comenta aqui embaixo. Eu adoro ler o que vocês pensam. E olha só, tem um outro vídeo aqui na tela que é a continuação perfeita dessa história. Nele, eu conto sobre o Homo 1, o fóssil que pode ser o primeiro Homo sapiens da história. Clica nele e vem comigo. Eu sou o Explorador Digital. E entender o passado é o meu jeito de evoluir.